já entender que eu vou conversar sobre isso com você. E do lado do Clube do Remo, a novela sobre o treinador continua, mas é um pouquinho maior que isso. E a gente vai abordar essa situação do planejamento do Clube do Remo para essa temporada 2026. E claro que eu quero a tua participação aqui com a gente através do nosso WhatsApp, que já está na tela, 984017422, 984017422. Vem participar da resenha com a gente, manda a tua opinião sobre tudo que está rolando no futebol paraense, como ela sempre faz, Liane Coelho. Muito bom dia para você, Liane. Bom dia para você, Danilo. Ótimo dia a todos. Olha, se o torcedor azulino já estava preocupado com essas indefinições, a saída da tabela, a divulgação da tabela, eu acho que deixou tudo bem pior. Pois é, como o pessoal está falando em grupos de WhatsApp aí, já tem a tabela. Só tá faltando o treinador, os jogadores, o centro de treinamento, o sócio-torcedor. Tá faltando pouca coisa, hein, Lucas? Bom dia. Bom dia, Danilo. Bom dia, Liane. Agora com a tabela já disponibilizada para o torcedor, agora que o tempo diminui mesmo. Bora pra cima. Olha, agora eu garanto pro torcedor que o Lucas não veio aqui para falar de tabela, viu? Tem coisa mais séria pra gente falar de bastidores e a gente já começa, inclusive, puxando isso, falando sobre o Papão. Vamos colocar na tela uma reportagem do DOL, falando dessas movimentações do Paysandu de bastidores. Só que olha aí, é movimentação do Paysandu precisando se defender, né? E aí o Paysandu, né, tem essa questão de pedidos de rescisão judicial, que é aquele pedido indireto, sim, né? E somando já 4 milhões. E a gente cita o nome aí das peças raras. Pedro Del Valle, Ramon Martínez, mais conhecido como pai da Belém, André Lima e também o Dudu Vieira. E aí fica aquele peso que eu falei aqui das peças raras. Porque se for aquele caso do cara que, poxa, jogou pra caramba, aí ele não recebeu e depois vem essa conta para ser paga, parece que às vezes o torcedor meio que tira o pé da cobrança do problema. Mas nesse caso, não ajudaram em campo, trouxeram para cá, não contribuíram muita coisa, mas obviamente que desempenho é uma coisa, responsabilidade do clube é outra. Tem que pagar. E aí, Lucas, como é que tu enxergas, tu que, como a gente já falou, tem essa parte do jornalismo, mas tem também a parte jurídica, né, do direito. Como é que tu tá enxergando esse movimento do Paysandu com essas rescisões indiretas que esses jogadores estão pedindo do Papão? Danilo, o problema não é só pedir, porque, como a gente já comentou aqui, o profissional ele pode pedir quanto ele achar que ele deve. O problema é que a justiça está entendendo que os jogadores têm o direito. No caso do Dudu Vieira, do Ramon Martínez e do Pedro Del Valle, eles conseguiram a rescisão indireta na justiça, então eles já estão livres e ainda tem mais os valores a pagar. Mas você não tem direito a recorrer ainda e reverter essa situação, não? Ele consegue recorrer quando tiver a audiência, porque essa decisão é liminar, porque qual é o argumento dos jogadores? Que como esse período agora termina de contrato, os clubes começam a procurar os atletas, então esse momento para eles poderem se recolocar no mercado. E como o Paysandu está com pendências financeiras, onde a maioria, como a gente pode dizer, não é perseguição, não é um complô contra o Paysandu, não é isso. Porque se você for ver, foram os mesmos argumentos. O clube deve 3 meses de salário, FGTS que não é pago que não é depositado desde junho. Então o Paysandu está pegando uma fama de devedor quanto mais na justiça. Então esses três que a gente citou, que foi o Dudu Vieira, o Ramon Martínez e o Pedro Del Valle, a justiça concedeu a liminar para eles. Então eles já estão livres no mercado, eles podem procurar outro clube. O André Lima, ele não conseguiu comprovar de fato que o Paysandu está devendo o valor que ele está pedindo. Então, no caso dele específico, a justiça não concedeu a liminar nesse momento. Então, talvez uma das poucas vitórias do Paysandu. Uma outra vitória também que ele conseguiu, mas que não anula a rescisão indireta, foi do Dudu Vieira, que ele conseguiu suspender o processo. Porque o contrato de direito de imagem, quando o Dudu Vieira, ele foi assinado dentro do Paysandu e uma pessoa jurídica no nome do atleta, que é a Dudu Vieira Esportes. E quando é contrato de pessoa jurídica, tanto o Paysandu quanto o jogador, isso se caracteriza como pejotização. E isso é uma matéria que está sendo debatida no STF ainda. Pejotização de jogador é uma boa, né? Para vocês verem. E como essa matéria está sendo decidida aí no STF,
A orientação da Suprema Corte é que todos os processos que envolvam essa matéria ele seja suspenso até o julgamento na Suprema Corte. Sim. Então, do Vieira, o processo está suspenso, mas a rescisão ainda está valendo. Então, ele não tem mais vínculo com o Paysandu. E, como tu falaste bem, começou em 4 milhões, a gente amanheceu com essa dívida de 4 milhões. Só que agora, no final da tarde, nosso parceiro Magno Fernandes e em parceria com o Caio, do DOL, a gente descobriu que mais um entrou na justiça só ele cobrando 4 milhões de reais em rescisão indireta. E isso é assunto para agora já, né, Eliane? Vamos já trazer aqui quem é esse cara que sozinho tá pedindo 4 milhões de reais do Paysandu. Coloca na tela aí. Eu acho que o torcedor não vai se surpreender tanto assim, né? Leandro Vilela, tá aí a questão do processo dele ali atrás. Obviamente que a gente resguarda a questão de dados pessoais, mas a gente fez o chamado puxa-texto. Tá? Olha só, após a lesão, a reclamada, no caso o Paysandu, deixou de cumprir com as suas obrigações patronais, não sendo efetuado o pagamento do salário de outubro, novembro, primeira parcela do 13º, aí vem questão de férias, vem questão do direito de imagem de setembro, outubro, novembro de 2025, né? Enfim, uma situação complicada. Ó, FGTS, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, não foi recolhido. Direito de imagem, novamente. Exatamente. E aí, Eliane Coelho, a gente pode fazer a reflexão mais óbvia que é, poxa, isso daí não tem uma condenação, tá? Mas se a gente somar tudo da forma como o Lucas falou, que a justiça está entendendo que sim, o Paysandu tem o problema, a gente vai somar 8 milhões. Só que é algo que pode parcelar, obviamente que vai gerar problema. Agora, a gente não consegue somar e quantificar o problema na imagem do clube junto ao mercado na hora de formar o time para o ano que vem. E mais, eu lembro que em determinado momento o Roger falou sobre os atrasos e ele citou sobre atrasos de direito de imagem, não os salariais. E agora, no documento, a gente vê que, além do direito de imagem, também tem os atrasos salariais, né? Então, era um atraso como um todo. E esse é um ponto que a gente vem batendo, que o Paysandu vai precisar trabalhar para trazer jogador. O Paysandu já está sujo no mercado como um mau pagador. Né? Então, como que você vai conseguir trazer jogador para cá sabendo que tem esse histórico de salário, direito de imagem, ou seja, de valores que não são pagos, né? Então, o Paysandu vai precisar lidar com isso. Agora, o Lucas falou sobre o aspecto de direito e tudo mais, vou trazer um pouco do aspecto de análise, né? É lamentável você ver o Paysandu lidando com essas situações, não é o jogador que está errado em exigir o que é de direito, mas quando a gente vê quem o Paysandu está devendo, quem está recorrendo em termos de desempenho, o que não anula o direito do jogador de cobrar, mas é lamentável, né? São peças que não funcionam. Eu lembro que em determinado momento teve torcedor ficando chateado comigo por conta do Leandro Vilela, que eu falei várias vezes que ele, para mim, não estaria no time. Né? Não é o jogador que eu admiro o futebol. E o torcedor ficou chateado porque era ele que tinha o espírito de capitão e por aí vai. Só que eu lembro no gol do Vilela, na primeira vitória do Paysandu, que contra na coletiva... de Ribeirão Preto. Exato, na coletiva ele aproveitou para falar que ele queria ficar, mas ia depender do clube. Então, desculpa, o jogador que vem e faz o mínimo que ele tem que fazer e depois ele vem falar de aumento em coletiva, aí eu já fico com o pé atrás. Repito, isso não anula o direito do jogador de cobrar o que é de direito dele. Mas é lamentável você ver quem está cobrando, ou seja, quem o Paysandu trouxe para cá, de Dudu Vieira, André Lima e por aí vai. Olha, e para mim o que está me incomodando é a questão de o quanto que as coisas estão obscuras. Porque assim, eu lembro claramente... Hoje é terça-feira, não sei se foi na segunda, se foi na semana passada, eu acho que foi semana passada, o Magno Fernandes sentado aqui, trazendo a informação de que o clube se manifestou dizendo que ia quitar todos os débitos de 3 meses de atraso até o final do ano para começar zerado o ano que vem, 2026. E a gente falou, poxa, famoso parabéns por fazer sua obrigação, né? E que bom, porque você começa resgatando uma credibilidade. Só que quando você vê alguém acionando a justiça e falando de FGTS não recolhido desde agosto, jogador contundido sem receber, isso vai muito além de 3 meses de salário atrasado. Eu ainda acho que... Então, assim que você vai perdendo a credibilidade, com informações desconexas, com coisas obscuras, e olha, daqui a pouquinho a gente vai falar de uma situação de aprovação de contas, situação de reunião que não era para acontecer, reverteram na justiça.
preocupante a situação do Paysandu? Eu ainda acho que com todo esse contexto, esse cenário que o Paysandu vive, trazer o executivo, o Marcelo Santana e o Júnior Rocha foi um lucro. Porque são profissionais com qualidade que, teoricamente, não eram para estar aqui com todo esse histórico que o Paysandu tem financeiro, pressão de subir para a Série B e por aí vai. Então, te confesso que no meio de tudo isso, o Paysandu ter conseguido trazer Marcelo Santana e Júnior Rocha vai muito na contramão do que é o Papão hoje no mercado. E você apresentar camisa com helicóptero vira piada, né? Quando tá devendo duas pessoas, Deus e o mundo. Eu enxergo o Paysandu, existem dois Paysandus nesse momento, eu consigo classificar dessa forma. Tem o Paysandu na parte esportiva, que tem esse ganho, que é o Marcelo Santana e o Júnior Rocha, que são nomes que fogem da caixinha, que fogem do senso comum que se perpetuava aqui. Tipo, aparentemente é uma tentativa de conseguir um rumo, de tentar algo positivo. Só que aí vem o outro lado, que é administrativo, jurídico, financeiro, que acaba anulando as poucas tentativas boas que estão sendo feitas do outro lado. Então, como a Liane falou, como é que o Marcelo Santana vai no mercado captar um jogador, se o jogador, basta o jogador dar um Google simples, Paysandu processos, aparece um monte de matéria devendo, e não é que deva 50, 100 mil reais, é cada de milhões que deve. Para jogador que ficou pouco tempo aqui, jogador que não tem nem 6 meses, está cobrando R$1 milhão. Como, repito, ele tem o direito de pedir. Se ele acha que deve, que ele tem esse dinheiro a receber, ele tem que pedir. Só que, poxa, é complicado. E tem essa questão da obscuridade do Paysandu. Nessa matéria que a gente fez, dos 4 milhões, antes da bomba do Vilela, a gente tentou entrar em contato com o Paysandu de diversas formas e silêncio absoluto. O clube não se marcou o manifesta. Paysandu na temporada. O clube não se manifesta. Aí depois as pessoas vêm dizer, poxa, vocês não procuram o clube. O pior de tudo é que a gente procura o clube. Exato. Só que eles não respondem, eles visualizam as coisas e não dão, estamos apurando, estamos averiguando. Não, simplesmente ficam em silêncio. Vocês lembram quando teve a questão do Ministério Público sobre a aprovação de contas do Paysandu? Ministério Público, parceiro, entrou na história. O prazo termina hoje. Eu entrei em contato com o clube, perguntando se o clube ia se manifestar. A pegada foi a mesma aí. Não recebi nem resposta naquela de estamos trabalhando, vamos verificar o que a gente manda para vocês. Absolutamente nada. E o prazo termina hoje. O Paysandu tem que responder até hoje. Se ele não responder até hoje, o Ministério Público vai seguir apenas com o que está já no processo. É isso.